Olá, o Cápsula está no ar. Hoje o programa está bem diferente, pois a gente resolveu celebrar o aniversário de uma das franquias clássicas da história dos jogos. Eu tô falando do Donkey Kong Country. Em novembro de 1994, chegava ao mercado Donkey Kong Country. O jogo se passa na famosa Donkey Kong Island, onde Donkey Kong e seu sobrinho Diddy Kong precisam recuperar seu tesouro de bananas. Mas antes de falarmos mais sobre isso, eu quero te lembrar de não comprar quadrinhos antes de conhecer a Quadrinhos Show. Os quadros que decoram o nosso cenário são de lá e você pode conferir outros trabalhos incríveis visitando o Instagram @quadrinhosshow. Então entre lá e peça o seu modelo favorito. Bom, os meninos já estão aqui no clima, né, do Super Nintendo. Eu não vou jogar, não vou mostrar aqui os meus talentos hoje. Mas antes a gente estava falando do Donkey Kong, mas hoje a gente resolveu começar já com um clássico assim do Super Nintendo, porque eu acho que esse console, principalmente pra gente assim que cresceu ali nos anos 90, 2000 e tal, é um dos maiores clássicos da nossa infância, da geração, assim, acho que marcou muita gente. Não é à toa que vocês estão aqui, ó, estão jogando, não querem nem falar comigo. Aliás, antes de a gente continuar o papo, vou apresentar o Henrique, ele é estudante de ciência da computação e super... Nintendo maníaco. Nintendo maníaco, né, Luiz? Tipo, o Henrique emprestou aqui pra gente, ó, todos o nosso arsenal aqui, né, do estúdio. E o Henrique, quando que começou assim a sua ideia de colecionar? Porque assim, você tem todos e conhece super a história da Nintendo, né? Eu acho que foi uma coisa meio que natural. Eu fui comprando meus consoles, igual qualquer pessoa que gosta de videogame compra. Aí chegando num ponto que eu fui falando assim, nossa, eu quero tanto esse console, tanto esse, tanto aquele. Aí fui juntando. Foi juntando. Ih, Luiz já perdeu. É muito difícil o Mario, gente. Pelo menos eu achava que eu tinha muita dificuldade. Eu achei, a gente tava falando de Donkey Kong, pra mim, por mais que Donkey Kong tenha umas fases meio que, sei lá, fodona, mas o Mario, eu nunca conseguia. Né? Sempre tinha um momento do mapa que tem um atalho que você vai pro último chefão. Eu sempre pegava o atalho, porque era muito difícil passar tudo. É engraçado a gente pensar um pouco na história justamente da Nintendo, assim como um todo. Porque a empresa começou o quê? Num jogo de cartas, assim, né? Foi tipo lá em 1889, ou seja, esse ano a Nintendo está comemorando 130 anos, se for pensar assim, de existência. E começou com um jogo de cartas super tradicional no Japão. E aí foram crescendo, assim, as demandas, a ideia e tudo mais. E foi uma empresa inovadora, assim, né? Na época, tanto que até hoje, assim. Ah lá, o Henrique tá muito concentrado, a gente tem que conversar. Ele é muito comigo. viciado. Não, porque a história do Nintendo é essa mesmo. Aí, em 83, teve um evento muito famoso pra galera que joga videogame, que é conhecido como Crash dos videogames. Os jogos da Atari começaram a produzir vários jogos não muito interessantes. Jogos mais, assim, muito repetitivos, muito parecidos com outros jogos. E teve uma descrença geral, mundial, com o videogame. E esse cenário que era mais americano dos jogos dos consoles de mesa, agora virou pro Japão, que foi quando a Nintendo criou o Nintendinho, que é esse console aqui. Ah, esse aqui, o primeiro, vamos ver. Que é esse aqui. Esse Nossa, isso aí primeiro, é da minha infância remota. Meu irmão tinha esse videogame. E esse é o que eu considero o console mais importante assim, da história, porque ele moldou a maneira que a gente vê videogame hoje em dia, assim, de se preocupar com a arte dos jogos, com a trilha sonora, essa coisa do side-scrolling. O primeiro jogo side-scrolling, que é essa coisa de começar da esquerda e ir pra direita até o final, que é o Mario, na verdade começou no Atari com o Pitfall, mas esse console, assim, quase todos os jogos eram nesse gênero, de ir da esquerda pra direita. Sim. E aí tinha uma coisa muito, você falou da Atari e tudo mais, eu acho que uma grande concorrente, digamos assim, da Nintendo na época era a Sega. E aí, se eu não me engano, o Super Nintendo foi criado no momento para dar uma disputada ali com a Sega, assim. Na época eram os consoles mais famosos, assim, que eram E disputava até os mascotes, né? Sonic com o Mario, né? O Mario.
E aí foi daí que surgiu, foi daí assim, eu não sei que o Super Nintendo, né, justamente foi criado justamente para bater, assim, essa concorrência toda com a Sega, assim. E aí, o que você acha, assim, o Henrique, Luiz também, de característica especial que tinha, por exemplo, esse console? Porque eu li em algum lugar que o processador era um pouco lento, assim, mas a gente já comentou que os gráficos são muito bonitos, né, desses jogos. É muito legal que os consoles são muito diferentes. O Sega Genesis, aqui no Brasil é o Mega Drive, é o mesmo console, só muda o nome. Ele era mais rápido, tanto que o Sonic tem essa característica de ser rápido, ser um jogo acelerado. O Super Nintendo não, ele tem mais umas coisas das cores do processador, da trilha sonora, que é mais refinada. Sim. E uma coisa realmente que eu estranhava, quando o meu vizinho tinha o Sonic lá da Sega. E quando eu jogava, eu achava, pra mim, um jogo muito rápido. Tanto que até hoje eu não consigo jogar muito bem o Sonic. Eu acostumei muito com isso, né? Com um jogo mais refinado em cores, né? Os gráficos também, a trilha sonora. Que você vai jogando ali, por exemplo, o Mario e a trilha tá ali, né, te cativando. E o Sonic naquela velocidade, eu não conseguia me adaptar muito bem. Sim, e até pensando no Super Mario, assim, tudo mais, porque eu acho que ele é o mascote mais popular, eu acho, da Nintendo. E, inclusive, quando o console veio pro Brasil, se eu não me engano, em 93, isso mesmo, vieram junto, lançaram junto o Super Mario, assim, junto também e tal. Eu acho que isso colaborou muito para a popularidade do jogo e do console aqui. E aí, outra coisa inovadora também, até a gente pensar um pouco, tô vendo aí vocês jogando, essa fase, nossa, gente, nossa, era muito difícil. Até a questão do tipo, do direcional, né, do botão do controle ou da manete. Vocês falam manete ou controle? Eu aprendi a falar manete. Manete. Manete, acho né? que manete. E aí, essa foi pioneiro, né? Tipo, o controle mesmo da Nintendo. É o que o pessoal chama de D-pad, que são esses 4 botõezinhos. Não! E o povo vai olhar assim, esses meninos não sabem jogar nada, tô brincando, gente. Jogar no estúdio tá difícil. Tá difícil, né? Em casa é mais fácil, mas aí você tava mostrando pra gente, né? Esses botõezinhos aqui, pra cima, pra baixo, pro lado, quem criou esses botões foi a Nintendo. O Atari, ele copiava as manetes de fliperama, que é aquela... que tinha o joystick. Tipo, joystick, isso. O joystick que você mexe. Só que não é muito confortável, assim, pra você jogar jogos em casa, pra você jogar Mario. Não consigo me ver jogando Mario, assim, com o joystick. Sim. Aí inovou e mantiveram, assim, né, esse jeito, né, de usar o controle, tanto que outras empresas continuaram usando. Mas o que mais de jogos, assim, marcantes vocês lembram do Super Nintendo, assim, que... marcar? Tem Zelda. Zelda que é muito difícil e que eu só consegui zerar com o detonado. Eu abri, deixei no meu notebook e ficava lá já jogando de tempos depois pra tentar... Zelda é meu xodózinho, acho que foi a franquia que me apresentou o videogame no modo geral, assim. Sabe o que eu acho muito interessante? É que eu acho que chegava num ponto desses jogos assim muito difíceis que sempre tinha alguém que dava alguma dica de alguma coisa de como passar e você tinha que compartilhar isso, tipo, com seus amigos. Parece que esses jogos eram muitos jogos de você juntar uma galera, sabe? Ou uma galera, ou primo. Não sei se é porque eu tinha esse hábito, né, de jogar com outros primos pra justamente ir passando nas fases, assim. Sempre tinha pessoa que era muito boa, que conseguia fazer as coisas. Acho que Zelda, pra mim, foi muito importante por causa disso. Que meus amigos jogavam junto comigo, cada um na sua casa. Aí um descobria como passar de uma fase. Aí ele contava pro outro, aí se espalhava no colégio e tal. E quando chega tem uma hora do jogo que chega que tem os portais, e aí você vai pra... Tipo, você vai pra um outro mundo paralelo. Aí você tem que ficar mudando. Aquilo ali pra mim foi muito complexo. Aí, ó, tá vendo? Tem algum momento do Mario, desse Super Mario aí, porque era um jogo com muitas fases. Essa era uma das características muito marcantes. Era um jogo, né, com muitas fases e cada fase você poderia passá-la de uma maneira completamente diferente, assim, da outra.
Tem alguma que vocês lembram que era um momento assim muito difícil, que foi aquela expectativa master assim para conseguir passar? Foi aquela floresta, acho que é o 4º mundo desse jogo. Eu não conseguia passar da floresta de jeito nenhum. Todas as fases têm uma chave, eu acho, não tem? Ou a maioria tem uma chave. Não sei se são todas, mas a maioria tem. Esse Mario também, ele explorava muito a exploração do jogo no geral. Essa coisa que a gente vê muito de explorar esses jogos de mundo aberto e tal, veio desse Mario. Ah, sim. E eu gostava daquele, eu chamava do Mundo da Estrela, que tinha umas fases sim, especiais. Era muito aí legal. Você rodava e ia, sim. ficava a estrela. Aí as fases eram as pontas da estrela, né? E aí você tinha que completar. Era bem legal também. Muito bom mesmo. Aí eu tava pensando um pouco assim nessa história, uma das coisas que eu vi, que em 93 eles começaram a lançar, tipo assim, nessa época, né, a gente relembrando um pouco, né, dessa data, que outras empresas começaram a lançar outros consoles, assim, tudo mais. Como eu tava olhando aqui, acho que se eu não me engano é 3DO, né, traduzindo aqui para o português, que era um da Panasonic. Aí tinha o Jaguar, que era do Atari, Saturn, que era da Sega, e do PlayStation, que foi lançado assim em 95. E aí o Super Nintendo meio que segurou um pouco assim, né? A onda da Nintendo contra esses novos consoles, assim, tudo mais. E um jogo que marcou muito essa fase do console, assim, foi justamente o Donkey Kong Country. Porque ele chegou assim... gráficos digitalizados e não sei o quê, e era uma qualidade super marcante, assim, jogo tipo, meio que em 3D. Exatamente, tudo. Ai, o gatinho, nossa esse gatinho era muito bom. Eu lembro que eu gostava de ir com ele com o Yoshi, porque o Yoshi comia os negócios, era muito fácil. E aí, ó. Tá muito ruim, gente. Nossa, não, mas você vai conseguir, você vai melhorar. E eu acho que... Eu vou esperar ele passar pra eu pular. Mentira. Então, enquanto a gente espera você passar aí nos jogos, a gente vai pro intervalo rapidinho. E aí a gente volta falando, então, do Donkey Kong e a gente segue. Vamos ver se o Luiz vai conseguir. Vamos ver se o Luiz, então, vai conseguir se aventurar um pouco mais aqui no Super Mario. Cápsula já volta.